Não toca em nada. A voz de Delphine cortou o ar da manhã como uma lâmina. Siena congelou, com o pano de toeira na mão, enquanto a elegante mulher entrava em seu escritório. O cheiro de perfume caro misturava-se com outra coisa, algo que fez o estômago de Siena revirar sem saber porquê. A estátua de bronze precisa de cuidados especiais, continuou Delphine, com seu sotaque refinado como suas unhas. Um arranhão e você pagará por isso com 6 meses de salário. Siena assentiu silenciosamente. 3 anos assim. 3 anos sendo invisível, sendo nada mais do que mãos que limpavam e ouvidos que não ouviam nada. Ela havia aprendido a desaparecer nas paredes daquela mansão, a se tornar tão silenciosa quanto o piso de mármore que polia diariamente. Mas hoje parecia diferente. Matthias Carlyle não havia descido para o café da manhã. O homem que construiu um império do nada, que nunca perdia seu café da manhã às 7 em ponto, ainda estava na cama às 10h30. Sua esposa parecia estranhamente relaxada com isso. Ele está cansado. Delphine explicou à governanta com um aceno de mão. Deixe-o descansar. Quando Delphine finalmente saiu do escritório, Siena começou a tirar o pó da enorme mesa de mogno, a mesma mesa onde Matthias assinava contratos no valor de milhões, onde ele construiu sua fortuna, passando de uma única empresa de construção civil a um império empresarial que abrangia 3 países. A gaveta não estava totalmente fechada. Uma coisa tão pequena, uma abertura não maior do que seu polegar. Mas, em 3 anos, Siena nunca tinha visto nenhuma gaveta aberta nesta casa. Delphine controlava tudo com precisão militar. Sua mão se moveu antes que sua mente pudesse impedi-la. Dentro, extratos bancários espalhados como provas, números que a deixaram sem fôlego, 500 mil transferidos há 2 semanas, outros 700 mil no mês passado, tudo da conta pessoal de Matthias para contas offshore que ela nunca tinha visto antes. Debaixo dos extratos, cartões de visita, advogados, não os advogados da família que ela conhecia, mas especialistas, planejamento patrimonial, direito sucessório, nomes que ela reconhecia de artigos de notícia sobre testamentos contestados. E então ela viu uma nota com a caligrafia de Delphine, enfiada entre os documentos legais como uma confissão. Contagem regressiva de 90 dias. Depois disso, está acabado. A data de hoje circulada em vermelho. Um cronograma marcado com abreviações enigmáticas. Dia D-27. O sangue de Siena gelou. Curiosa sobre alguma coisa? A voz atrás dela não estava zangada. Era pior. Estava divertida. Siena se virou, os papéis se espalhando de suas mãos trêmulas. Delphine estava parada na porta como um predador que havia capturado sua presa no meio da caçada. Seu sorriso não vacilou, mas seus olhos haviam mudado. Frios, calculistas. Eu estava apenas limpando. A gaveta estava aberta e os papéis caíram quando eu estava tirando pó. Claro que sim. Delphine entrou na sala, fechando a porta atrás de si com um clique suave. Que desastrada eu sou. Deixar documentos tão importantes onde olhos curiosos poderiam encontrá-los. Siena tentou recolher os papéis, mas Delphine segurou seu pulso. Seu aperto era mais forte do que o esperado. Me diga, Siena, o que você viu? Nada. Não entendo de documentos financeiros. Só estava tentando colocá-los de volta no lugar. Delphine estudou seu rosto como alguém lendo um mapa, procurando mentiras, compreensão, perigo. Sabe o que eu acho? Delphine soltou seu pulso, mas se aproximou. Acho que você é muito mais inteligente do que finge ser. 3 anos observando, ouvindo, aprendendo. Uma mulher como você não passa a vida inteira apenas limpando casas. O coração de Siena batia forte contra as costelas. Senhora Carlyle, devo voltar às minhas tarefas. Sim, você deve. Delphine pegou um dos papéis espalhados. Uma ordem de transferência de 2 milhões de dólares, datada para a próxima semana. Mas primeiro, deixe-me compartilhar algo importante sobre a gestão doméstica. Ela segurou o documento
como uma professora mostrando uma lição. A qualidade mais valiosa em funcionários domésticos é a discrição, a capacidade de não ver nada, não ouvir nada, não lembrar de nada. Famílias como a nossa têm tantos arranjos complicados. Siena assentiu, tentando se aproximar da porta. Minha governanta anterior não tinha discrição, continuou Delfine, conversando. Pobre Maria. Um acidente tão trágico escorregou na escada de mármore enquanto carregava a roupa suja. Quebrou o pescoço instantaneamente. As palavras a atingiram como golpes físicos. Maria estava aqui quando Siena começou. Uma mulher gentil que a treinou, a ajudou a aprender as rotinas. Disseram-lhe que Maria tinha voltado para o seu país natal. As escadas desta casa são tão perigosas, refletiu Delfine. O mármore é bonito, mas traiçoeiro. Um passo em falso e... Ela deu de ombros elegantemente. A boca de Siena ficou seca. Eu entendo, senhora Carlyle. Espero que sim, porque a compreensão é o que mantém as pessoas seguras em casas como esta. Naquela noite, Siena não conseguiu se concentrar no jantar com a filha. Emma, de 7 anos, tagarelava sobre a escola, os amigos, o projeto de arte que estava planejando. Uma vida normal, bonita e inocente continuava, enquanto o mundo de Siena desmoronava. Em que ela havia se metido? O que estava acontecendo com Matthias? E por que sua esposa estava se preparando para algo que seria concluído em menos de um mês? Seu telefone vibrou durante o banho de Emma. Número desconhecido. Verifique debaixo da sua porta, dizia a mensagem. As mãos de Siena tremiam enquanto ela abria a porta da frente do pequeno apartamento. Um envelope estava sobre o tapete de boas-vindas desbotado. Dentro, uma fotografia. Emma saindo da escola primária Lincoln. Sua mochila amarela brilhante, balançando enquanto ela descia os degraus pulando. A foto foi tirada hoje. Emma estava usando as mesmas roupas que usara para ir à escola pela manhã. Siena virou o envelope com os dedos trêmulos. Letras recortadas de revistas formavam uma mensagem. Esqueça o que você viu, ou ela será a próxima. O envelope escorregou dos dedos dormentes, caindo no chão como uma sentença de morte. Através da porta do banheiro, a voz de Emma borbulhava de risadas, enquanto brincava com patinhos de borracha. Segura, inocente, sem saber que sua mãe acabara de descobrir algo que poderia destruir as duas. Siena fechou a porta com as mãos trêmulas e verificou 2 vezes as fechaduras. 3 travas nunca pareceram tão inadequadas. Lá fora, um motor de carro ficou ligado por 30 segundos. Depois se afastou. Alguém estava observando, esperando, pronto. O aviso da mulher rica ecoava em sua mente. A compreensão é o que mantém as pessoas seguras em casas como esta. Mas o que acontecia quando a compreensão revelava que nenhum lugar era mais seguro? Siena afundou na poltrona surrada, olhando para a foto. O sorriso radiante de Emma brilhava para ela do papel brilhante. Uma lembrança de tudo que ela tinha a perder e tudo que ela poderia ter que fazer para protegê-lo. A contagem regressiva havia começado. 90 dias menos 27. Mas contagem regressiva para quê? E até onde uma mãe desesperada iria para descobrir? A manhã seguinte não trouxe alívio. Siena chegou à mansão com olheiras e medo apertando seu peito. Cada sombra parecia esconder uma ameaça. Cada carro na rua poderia estar seguindo-a. Emma percebeu sua distração no café da manhã e perguntou por que a mamãe parecia tão preocupada. Só estou cansada, querida. A mamãe não dormiu bem. A verdade seria horrível demais para compartilhar. Matthias apareceu no almoço, finalmente saindo do quarto. Siena prendeu a respiração ao vê-lo. Em 3 anos, ela observou aquele homem comandar salas de reunião, negociar acordos milionários, comportar-se como alguém que possuía o mundo. Agora ele se movia como um fantasma. Sua pele tinha uma palidez acinzentada. Suas mãos tremiam ao pegar o copo d'água. Quando falava com Delfine, suas palavras saíam lentamente, como se pensar exigisse um esforço enorme. O contrato com a Peterson, disse ele, piscando rapidamente. Finalizamos o contrato com a Peterson.
Querido, assinamos no mês passado. Lembra? Matias olhou para ela sem expressão. Claro, no mês passado. Mas Siena sabia que o contrato com a Peterson havia sido assinado 6 meses atrás. Ela estava limpando o escritório no dia em que os papéis chegaram. Delphine percebeu que ela estava observando. Aquele sorriso frio apareceu novamente. Siena, você poderia levar os suplementos da tarde para o Sr. Carlyle? Eles estão na cozinha. Os suplementos, sempre preparados pela própria Delphine, sempre entregues com instruções específicas sobre o horário. Na cozinha, Siena encontrou a rotina familiar. Um copo de suco fresco, 3 cápsulas dispostas em uma bandeja de prata. As mesmas cápsulas que Matias tomava religiosamente nos últimos 2 meses. Para a saúde dele, explicou Delphine quando a rotina começou. Vitaminas e minerais, ordens do médico. Mas qual médico? Siena nunca tinha visto nenhuma consulta médica, nenhuma receita, nenhuma entrega da farmácia. Ela levou a bandeja para a sala de jantar, observando Matias engolir obedientemente cada cápsula. Seus movimentos eram mecânicos, confiantes. Um homem que passou a vida tomando decisões que valiam milhões, agora seguia as instruções da esposa sem questionar. Obrigada, querida, disse Delphine, dispensando Siena, mas, ao sair da sala, Siena ouviu a voz de Delphine baixar para um sussurro. Só mais 3 semanas, querido. Então todas as suas preocupações acabarão. A tarde trouxe um visitante inesperado. O Dr. Henderson chegou sem avisar, com sua maleta médica na mão e preocupação estampada em seu rosto marcado pelo tempo. Ele era o médico da família Carlyle há 15 anos. Siena o conhecera durante seu primeiro mês, quando acidentalmente se cortou com um caco de vidro. Vim assim que recebi sua mensagem, disse ele a Delphine na porta da frente. Que mensagem? Sobre a deterioração do estado de Matias, a confusão, a fraqueza física. Você disse que era urgente. A compostura de Delphine vacilou por um momento. Eu não liguei para você, doutor. Que estranho. A voz parecia exatamente a sua. Disse que Matias precisava de uma avaliação imediata. Siena encostou-se à parede do corredor, invisível como sempre, ouvindo cada palavra. Bem, agora você está aqui. Delphine se recuperou com naturalidade. Talvez você pudesse examiná-lo. Ele não tem se sentido bem. O Dr. Henderson passou 40 minutos com Matias. Quando saiu do escritório, sua expressão era séria. Preciso fazer alguns exames, disse ele a Delphine. Os sintomas dele são preocupantes. Confusão, tremores, fraqueza. Pode ser neurológico, pode ser metabólico. Gostaria que fossem feitos exames de sangue imediatamente. Isso é realmente necessário. Ele só tem trabalhado demais. Senhora, Carlyle, seu marido está mostrando sinais de envenenamento sistêmico. As palavras ecoaram no corredor como uma bomba. Envenenamento? A voz de Delphine elevou-se ligeiramente. Isso é impossível. Quem envenenaria Matias? Eu não disse que foi intencional. Pode ser ambiental. Metais pesados, alimentos contaminados, interações medicamentosas. Mas os sintomas dele são clássicos. Os joelhos de Siena quase cederam. Os suplementos. As bebidas cuidadosamente preparadas. A deterioração gradual ao longo de exatamente 2 meses. Vou providenciar exames para amanhã, continuou o Dr. Henderson. Enquanto isso, quero que ele pare de tomar todos os medicamentos e suplementos não essenciais. Claro, doutor. Mas depois que ele saiu, Delphine não fez nenhuma mudança na rotina de Matias. Os suplementos da tarde continuaram. As bebidas cuidadosamente medidas. A esposa amorosa cuidando do marido doente. Naquela noite, Siena tomou uma decisão que poderia salvar sua vida ou acabar com ela. Ela precisava de provas. Depois que a família se retirou, ela voltou para a mansão usando sua chave de emergência. A casa estava silenciosa e escura, seus corredores de mármore ecoando seus passos cuidadosos. Ela se movia como uma sombra pelos cômodos que conhecia de cor.
evitando as câmeras de segurança que havia memorizado após 3 anos limpando ao redor delas. Primeiro, a cozinha. Ela encontrou os frascos de suplementos no armário particular de Delphine. Rótulos de uma farmácia que ela não reconhecia. Prescrições de vitaminas e minerais, exatamente como descrito. Mas algo parecia errado. Usando a lanterna do celular, ela examinou cada frasco cuidadosamente. Os rótulos estavam impecáveis, impecáveis demais, sem desgaste, sem marcas de manuseio, sem adesivos da farmácia que geralmente se acumulavam ao longo de meses de uso. Ela fotografou tudo e, em seguida, verificou o conteúdo. As cápsulas pareciam normais, mas um frasco fazia um barulho diferente, mais pesado. Quando ela o abriu, as cápsulas dentro estavam com uma cor ligeiramente diferente, mais amarelas do que as outras. Seu coração batia forte enquanto ela pegava 3 cápsulas desse frasco. Evidência. Prova do que quer que estivesse matando Matthias Carlyle lentamente. O escritório era o próximo. A gaveta estava trancada agora, mas Sienna havia aprendido muitas coisas em 3 anos de limpeza. Os esconderijos das pessoas ricas seguiam padrões. Atrás de livros, dentro de fundos falsos, colados sob gavetas. Ela encontrou os documentos em um cofre escondido atrás de um quadro. A combinação era o aniversário de Emma. Um detalhe que a deixou com náuseas. Dentro, extratos bancários mostravam um padrão que a deixou com calafrios. As transferências não eram aleatórias. Elas seguiam um cronograma. Cada transferência correspondia a uma piora na condição de Matthias. Pior ainda, ela encontrou documentos legais, um testamento, atualizado recentemente, formulários de procuração médica, apólices de seguro de vida no valor de dezenas de milhões, e um calendário. Dia após dia, semana após semana, uma contagem regressiva marcada com a caligrafia de Delphine. Anotações sobre sintomas, dosagens, consultas médicas a evitar. Um registro cuidadoso de um assassinato sistemático. A última anotação fez suas mãos tremerem. Dia 67. Aumento da dosagem. Confusão grave agora. Lacunas de memória se expandindo. Dr. Henderson desconfiado. Pode ser necessário acelerar o cronograma. Hoje era o dia 67. Sienna fotografou tudo, com as mãos tremendo tanto que precisou refazer várias fotos. Cada documento revelava mais do quadro. Delphine não estava apenas envenenando o marido. Ela estava documentando tudo como um experimento científico. Um som vindo do andar de cima congelou seu sangue. Passos. Passos lentos e cuidadosos se movendo em direção à escada. Sienna tinha minutos, talvez segundos, antes de ser descoberta. Ela fechou o cofre, endireitou o quadro e se moveu em direção à cozinha o mais silenciosamente possível. Os passos pararam no topo da escada. Matthias, a voz de Delphine chamou suavemente. Você está bem, querido? Só vou beber um pouco de água, veio a resposta fraca. Sienna se escondeu na despensa, com o coração batendo forte. Se eles viessem para a cozinha, se a encontrassem ali. Deixe-me ajudá-lo. A voz de Delphine estava mais próxima agora. Você não deveria andar sozinho à noite. E se você cair? E se você cair? A mesma frase que ela usara com Maria. As vozes deles se aproximaram da cozinha. Sienna se encolheu ainda mais na despensa, cercada por alimentos importados e copos de cristal. Um movimento errado, um rangido no piso, e ela se juntaria a Maria, no destino que aguardava as pessoas que sabiam demais. Aqui, pegue isso. A voz de Delphine estava do lado de fora da porta da despensa. Suplementos extras. Eles vão te ajudar a dormir. Eu já tomei mais cedo. O médico disse para tomar dose dupla em casos graves. Confie em mim. Sienna ouviu o barulho das cápsulas, o tilintar do vidro, Matthias engolindo obedientemente. Um homem sendo envenenado pela pessoa em quem mais confiava, confuso demais para questionar ou resistir. Os passos dele se afastaram, subindo as escadas, descendo o corredor, porta se fechando. Sienna esperou 20 minutos antes de sair do seu esconderijo.
Suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia andar, mas ela tinha o que precisava: provas, evidências, o suficiente para salvar a vida de Matias e proteger sua filha. Ou assim ela pensava. A manhã seguinte trouxe um novo horror. Ela chegou à mansão e encontrou carros da polícia na garagem. Seu sangue gelou quando se aproximou da porta da frente. O que aconteceu? Perguntou a Marcos, o jardineiro. Roubo, ele disse com severidade. Alguém invadiu a casa ontem à noite. Foi direto para o escritório do Sr. Carlyle. Deixou tudo bagunçado. O cofre. Alguém sabia que ela tinha estado lá. Lá dentro, caos. Papéis espalhados por toda parte. O cofre estava aberto, com o conteúdo espalhado pelo chão. Mas Siena percebeu que os outros não perceberam. Na verdade, nada estava faltando. Não tinha sido um roubo. Era uma mensagem. Delphine interpretou perfeitamente o papel de vítima devastada. Chorosa, abalada, agarrada a Matias enquanto a polícia tomava depoimentos. Eles poderiam ter nos matado, ela soluçou em seu ombro. E se tivéssemos ouvido? E se eles tivessem subido? Mas seus olhos encontraram os de Siena do outro lado da sala. Frios, conscientes, triunfantes. A mensagem era clara. Eu sei que você esteve aqui. Eu sei o que você levou. Sua vez. Naquela tarde, o verdadeiro pesadelo começou. Emma não voltou da escola. Siena ficou na janela, observando a rua vazia. O que você quer? Você sabe o que eu quero. As fotos, as cápsulas, tudo o que você levou ontem à noite. Eu vou te dar tudo, só não machuque ela. Amanhã à noite é o grande baile de caridade do Sr. Carlyle. 200 convidados. Políticos, líderes empresariais, mídia. O público perfeito para seu discurso de despedida. O sangue de Siena gelou. Discurso de despedida? Ele tem estado tão deprimido ultimamente. Os problemas dos negócios, os problemas de saúde. As pessoas vão entender quando ele tirar a própria vida durante o evento. Um brinde final, um final trágico para uma carreira brilhante. O plano era monstruoso em sua simplicidade. Suicídio público testemunhado por centenas de pessoas, sem investigação, sem suspeitas. Apenas um homem doente acabando com seu sofrimento na frente de todos que importavam. Se você interferir, se você emitir um único som durante o evento, sua filha morre. Se você entrar em contato com a polícia, ela morre. Se você tentar avisar alguém, ela morre. Como eu sei que ela está viva? Mamãe? A voz de Emma veio pelo telefone, fraca e assustada. Mamãe, onde você tá? Eu quero ir para casa. A linha caiu. Siena desabou no sofá, cercada pelo silêncio de uma... As provas que ela arriscou tudo para reunir agora pareciam sem sentido. De que adiantavam fotos e cápsulas se usá-las mataria sua filha? Lá fora, a chuva começou a bater nas janelas. Cada gota soava como um cronômetro contando regressivamente. Amanhã à noite, Matias Carlyle morreria na frente de 200 testemunhas. E Siena assistiria a isso, sabendo que tinha o poder de impedir e o horror do que essa escolha custaria. A mulher que limpava a bagunça dos outros estava prestes a enfrentar a limpeza mais impossível de sua vida. Mas, no fundo de sua mente, algo se mexeu. Uma lembrança. Um conjunto de habilidades que ela havia enterrado tão profundamente que quase havia esquecido que existia. Quase. A contagem regressiva continuava, mas pela primeira vez, desde que encontrou aquela foto debaixo da porta, Siena sentiu algo além do medo. Ela se sentiu perigosa. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde essa história vai chegar. O salão de baile do Grandview Hotel brilhava como um palco para uma tragédia. 200 das pessoas mais poderosas da cidade se misturavam sob lustres de cristal, suas conversas misturando negócios com doações de caridade. Políticos apertavam as mãos de titãs corporativos. Representantes da mídia se posicionavam para obter os melhores ângulos. Todos que importavam estavam ali para o baile de caridade anual de Matias Carlyle. Nenhum deles sabia que estava prestes a testemunhar um assassinato. Siena estava na cozinha,
invisível em seu uniforme preto de garçonete. Suas mãos se moviam mecanicamente, arrumando canapés em bandejas de prata, enquanto sua mente fazia cálculos impossíveis. 24 horas desde o sequestro de Emma. 16 horas desde a última ameaça. 2 horas até Matias levantar uma taça envenenada e acabar com sua vida na frente de todos. Ela havia tentado de tudo. Ligou para a escola, para a polícia, até dirigiu pela cidade, procurando em prédios aleatórios. Emma havia desaparecido completamente. Sequestradores profissionais com recursos, planejamento e sem consciência. A equipe da cozinha mal notou sua presença. Mais uma funcionária temporária contratada para o grande evento. Eles não tinham ideia de que a mulher quieta que arrumava os aperitivos havia passado o dia fazendo preparativos que poderiam salvar uma vida ou acabar com a sua. Preparações finais, anunciou o chefe Rodrigues. O serviço do prato principal começa em 30 minutos. Através das portas de serviço, Siena observava a multidão. Matias movia-se entre eles como um rei moribundo, realizando sua última audiência. Sua cor estava pior naquela noite. Seus movimentos mais lentos. A dosagem acelerada estava cobrando seu preço. Delphine brilhava ao lado dele em seda de grife, interpretando perfeitamente a esposa dedicada. Ela cumprimentava os convidados com charme treinado, aceitava condolências pela saúde em declínio do marido e se posicionava sempre ao alcance da taça de champanhe dele. A taça que em breve conteria veneno suficiente para matá-lo em minutos. Às 9h15, Delphine se retirou e se dirigiu à cozinha. O pulso de Siena disparou. Era isso, o momento que ela temia e para o qual se preparava. Preparação especial para o Sr. Carlyle, disse Delphine ao chefe de mesa, mostrando um pequeno frasco de prata. A medicação dele misturada com champanhe. Ordens do médico para o discurso dele esta noite. A mentira saiu com tanta naturalidade, tão convincente. A equipe acenou respeitosamente com a cabeça enquanto ela preparava cuidadosamente o coquetel fatal. Uma taça de champanhe dourado, enriquecida com o líquido transparente do frasco. Siena observava do outro lado da cozinha, com todos os nervos à flor da pele. Um gole daquela mistura e Matias desabaria diante de 200 testemunhas. Ataque cardíaco, diriam. Trágico, mas não suspeito. Um homem doente finalmente sucumbindo à sua doença. O maître levantou a bandeja com sua carga mortal. Espere, gritou Siena, com a voz firme, apesar do caos em seu peito. Todos se viraram. A cozinha ficou em silêncio. Desculpe, ela continuou, indo em direção à bandeja, mas preciso verificar uma coisa. Os olhos de Delphine ficaram frios. Verificar o quê? Siena estendeu a mão para o copo e, em um movimento fluido, tudo mudou. Seu movimento não foi desajeitado ou hesitante. E então fez algo que chocou todos na cozinha. Bebeu. Não todo. Apenas o suficiente para provar seu ponto. Apenas o suficiente para mostrar que alguém que conhecia venenos poderia identificá-los instantaneamente. Talho, disse ela calmamente, pousando o copo. Insípido, inodoro e, nesta concentração, letal em poucos minutos. A cozinha explodiu. Delphine se lançou sobre ela, mas Siena já estava se movendo. O treinamento entrou em ação automaticamente. Ela se afastou, segurou o pulso de Delphine e aplicou pressão em um conjunto de nervos, que fez a elegante mulher cair de joelhos. Segurança! Gritou alguém. Não, disse Siena, sua voz carregando a autoridade que silenciou a sala. Polícia. Chamem a polícia! Ela olhou para Delphine, que a encarava com puro ódio e confusão. Quem é você? Delphine ofegou. Siena enfiou a mão no bolso do uniforme e tirou um crachá que estava escondido ali há 3 anos. Detetive Siena Morrison. Especialista em toxicologia forense. 15 anos na Polícia Metropolitana. E nos últimos 3 anos investigando secretamente relatos de mortes suspeitas em famílias ricas. A sala mergulhou no caos. Os funcionários recuaram. Delphine tentou se levantar, mas se viu cara a cara com alguém que não estava mais desempenhando um papel.
Maria Gonzalez não morreu em um acidente. Continuou Siena, sua voz cortando o barulho. Ela foi assassinada quando chegou muito perto de descobrir sua primeira tentativa de envenenar seu marido. O envenenamento por talho começou há 6 meses, mas você parou quando ela começou a suspeitar. Então você mandou matá-la e esperou a investigação esfriar. O rosto de Delphine ficou pálido. Você não pode provar nada disso. Na verdade, posso. Siena pegou seu celular e mostrou a tela para todos os presentes. Todas as conversas que tivemos nos últimos 3 anos foram gravadas. Todas as ameaças que você fez. Todas as vezes que você preparou os suplementos dele. Tudo, ela percorreu as fotos. Transferências bancárias, documentos legais, registros médicos, contas offshore, as apólices de seguro, a linha do tempo que você tem seguido. E eu documentei tudo. A essa altura a segurança havia chegado, mas eles se viram na posição bizarra de deter uma mulher que aparentemente era uma policial. Tem mais, disse Siena, dirigindo-se ao chefe de segurança. A ameaça de sequestro era falsa. Seu pessoal nunca teve minha filha. Confirmei a localização dela há 1 hora através dos canais policiais. A mentira era perfeita e necessária. Emma ainda estava desaparecida, mas admitir isso agora daria vantagem a Delphine. Tudo isso foi uma guerra psicológica, continuou ela. Fazer-me pensar que minha filha estava em perigo para que eu não interferisse esta noite. Táticas clássicas de intimidação. A expressão de Delphine mudou de raiva para pânico. Ela está mentindo. Essa mulher é instável. Ela vem agindo de forma estranha há semanas. Inventando histórias. Mas as evidências falavam mais alto do que as negativas. 3 anos atrás, explicou Siena a crescente multidão de funcionários do hotel e policiais que chegaram cedo. Recebemos relatos sobre um padrão. Cônjuges ricos morrendo em circunstâncias suspeitas. Sempre com explicações médicas. Sempre viúvas enlutadas que herdavam tudo. Ela olhou diretamente para Delphine. Você já fez isso antes. A investigação sobre a morte do seu primeiro marido foi encerrada muito rapidamente. Ataque cardíaco aos 38 anos, sem histórico familiar de problemas cardíacos. Mas o pagamento do seguro foi significativo. Isso é impossível. Você está inventando isso. O nome dele era David Chen, casados há 8 anos. Morreu repentinamente durante um jantar de negócios. Você recebeu 12 milhões em seguro de vida e contas de investimento. A fachada confiante de Delphine rachou. Como você poderia saber sobre David? Porque foi aí que essa investigação começou. Quando padrões emergem nos bancos de dados da polícia, nós percebemos. 2 maridos ricos, ambos mortos em circunstâncias semelhantes, ambos deixando tudo para a mesma mulher, que então se casou novamente dentro de 1 ano. Os policiais estavam chegando agora, policiais de verdade, que reconheceram Siena imediatamente. Detetive Morrison, disse o oficial-chefe. Recebemos sua mensagem. A suspeita está presa? Sim, mas precisamos de atendimento médico imediato para Matias Carlyle. Ele foi envenenado sistematicamente durante 3 meses. Talho em seus suplementos diários. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Os paramédicos correram para encontrar Matias, que ainda estava no salão de baile, se perguntando por que sua esposa não havia voltado. O champanhe envenenado foi apreendido como prova. Delphine foi presa sob acusação de tentativa de homicídio, homicídio doloso, no caso de Maria, e conspiração para cometer fraude. Mas, enquanto o caos girava ao redor deles, Delphine conseguiu fazer uma última ameaça. Sua filha, ela sussurrou, enquanto as algemas eram colocadas. Você acha que isso acabou? Você não tem ideia de quantas pessoas estão envolvidas nisso. O sangue de Siena gelou. O sequestro não era falso, afinal. Onde ela está? Segura, por enquanto. Mas se você me contrariar, nunca mais haverá. A prisão tinha sido uma vitória, mas a guerra estava longe de terminar. 2 horas depois, em uma sala de interrogatório da polícia, a verdade finalmente veio à tona. Delphine não trabalhava sozinha. Ela fazia parte de uma rede que tinha como alvo indivíduos ricos.
envenenando-os lentamente enquanto manipulava seus testamentos e apólices de seguro. Maria havia descoberto documentos que revelavam a extensão da operação. Sua morte não foi uma vingança aleatória. Foi para proteger uma empresa criminosa multimilionária. Onde está minha filha? Exigiu Siena do outro lado da mesa de metal. Em o esconderijo, respondeu Delphine com um sorriso frio. Meus parceiros são muito profissionais. Sua filha não será ferida, desde que a investigação pare por aqui. A investigação nunca para. Para, se você quiser ver Emma novamente. Mas Delphine cometeu um erro crucial. Ela revelou que havia parceiros, outras pessoas envolvidas. E, em sua arrogância, deu a Siena exatamente o que ela precisava. As 6 horas seguintes foram uma aula magistral sobre trabalho policial. Registros telefônicos levaram a redes de contatos. Registros financeiros revelaram rastros de dinheiro. Imagens de segurança do hotel mostraram Delphine se encontrando com indivíduos desconhecidos ao longo da noite. Ao amanhecer, eles tinham os locais. A operação aconteceu simultaneamente em 4 prédios. Um armazém no distrito industrial, um apartamento de luxo no centro da cidade, um complexo de escritórios no centro comercial e uma casa suburbana que parecia completamente normal por fora. Emma estava na casa no subúrbio, ilesa, mas apavorada. O casal que a vigiava não tinha ideia de que seu empregador havia sido preso horas antes. Eles se renderam sem violência quando confrontados pela equipe da SWAT. Mamãe! Emma correu para os braços de Siena como se estivesse prendendo a respiração há 2 dias. Eu sabia que você me encontraria. Eu sabia que você me salvaria. O reencontro deveria ter sido puramente alegre, mas a mente de Siena já estava trabalhando em um panorama maior. Quantas outras famílias essas pessoas haviam destruído? Quantos assassinatos haviam sido disfarçados como mortes naturais? A investigação se expandiu rapidamente. Em uma semana, eles identificaram 17 mortes suspeitas ao longo de 5 anos. Indivíduos ricos que morreram repentinamente após se casarem ou se envolverem com pessoas ligadas à rede de Delphine. Somente os pagamentos do seguro totalizaram mais de 200 milhões de dólares. Matias sobreviveu. Por pouco. O envenenamento por talho causou danos neurológicos permanentes, mas um tratamento agressivo salvou sua vida. Ele recuperaria a maior parte de suas funções cognitivas, embora nunca mais fosse o empresário perspicaz que costumava ser. Eu confiava nela completamente, disse ele a Siena durante uma de suas visitas ao hospital. Ela era carinhosa, atenciosa, amorosa. Porque é com isso que eles contam, respondeu Siena. Esses não são crimes passionais, são operações psicológicas cuidadosamente planejadas. Eles estudam seus alvos, tornam-se exatamente o que esses alvos precisam e então exploram essa confiança. Como você soube que deveria investigar nossa casa? Siena hesitou. A verdade era complicada. Sua primeira esposa, ela disse finalmente, Margaret. A morte dela foi o que deu início à nossa investigação. O rosto de Matias empalideceu. Margaret morreu de câncer, há 5 anos. Não, ela não morreu. Ela morreu do mesmo veneno que estava matando você. Mas os sintomas foram mascarados pelos tratamentos de quimioterapia. Todos presumiram que o câncer estava progredindo. A revelação atingiu-o como um golpe físico. A Delphine matou a Margaret? A Margaret era a empregadora da Delphine. A Delphine era sua enfermeira particular, contratada para prestar cuidados paliativos. Em vez disso, ela acelerou o processo e posicionou-se para confortar o viúvo enlutado. Matias olhou para o teto do hospital, processando a extensão do engano. Não apenas tentativa de homicídio, mas uma manipulação de anos que começou com o assassinato de sua primeira esposa. Quantos outros? Ainda estamos descobrindo. A rede opera há mais de uma década, possivelmente dezenas de vítimas. O julgamento se tornou uma sensação na mídia. Delphine Chen Morrison, revelada como usuária de múltiplas identidades, enfrentou acusações em 7 estados. As provas eram esmagadoras. Registros financeiros,
Conversas gravadas, depoimentos de sobreviventes como Matias, mas o depoimento mais poderoso veio da própria Siena. Durante 3 anos, disse ela ao tribunal lotado, eu vi essa mulher destruir sistematicamente um homem bom enquanto fingia ser a esposa perfeita. Ela não cometeu apenas assassinato. Ela cometeu tortura psicológica, roubando lentamente sua mente, sua saúde e sua dignidade. Ela olhou diretamente para Delphine, que estava sentada à mesa da defesa com a mesma compostura fria que havia demonstrado na cozinha da mansão. Mas o que ela não esperava era que às vezes os empregados prestam atenção. Às vezes as pessoas invisíveis veem tudo. E às vezes a justiça vem dos lugares mais inesperados. O júri deliberou por menos de 4 horas. Culpada em todas as acusações, 25 anos à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Enquanto Delphine era levada algemada, ela olhou para Siena uma última vez, agora sem raiva, apenas o reconhecimento de um jogo perdido para uma jogadora melhor. A investigação continuou por meses, desvendando uma rede criminosa que se estendia por vários países. Siena se viu testemunhando em tribunais de costa a costa, à medida que todo o alcance da conspiração vinha à tona. Mas o momento mais importante veio 6 meses depois. Matias havia se recuperado o suficiente para deixar o hospital e começar a reconstruir sua vida. Sua primeira ação foi criar a Fundação Morrison para Vítimas de Crimes, em homenagem ao detetive que salvou sua vida. Esta fundação se concentrará em crimes invisíveis, anunciou ele na cerimônia de inauguração. Crimes que têm como alvo os vulneráveis, cometidos por pessoas que se escondem atrás da confiança e da respeitabilidade. Siena estava ao lado dele, não mais com seu uniforme de faxineira, mas com o traje profissional de alguém que havia retornado à sua verdadeira carreira com um propósito renovado. Todos os dias, pessoas em posições de confiança abusam dessa confiança, disse ela aos repórteres reunidos. Cuidadores que prejudicam em vez de curar, cônjuges que envenenam em vez de proteger, funcionários que roubam em vez de servir. Ela fez uma pausa pensando em Maria, em Emma, em todas as vítimas que nunca tiveram justiça. Mas todos os dias também há pessoas observando. Pessoas que se importam o suficiente para falar, mesmo quando é perigoso. Pessoas que entendem que o silêncio diante do mal torna você cúmplice desse mal. Um repórter fez a pergunta que todos estavam pensando. Como é passar de limpar casas para resolver crimes graves? Siena sorriu. Eu nunca fui apenas uma faxineira, sempre fui uma detetive. A única coisa que mudou foi se as pessoas podiam ver isso. Quando a cerimônia terminou e os convidados se reuniram nos novos escritórios da fundação, Emma encontrou sua mãe parada perto de uma janela com vista para a cidade. Você tá orgulhosa de si mesma, mamãe? Siena olhou para sua filha, aquela menina de 7 anos que mostrou mais coragem durante o seu sequestro do que muitos adultos mostram em toda a vida. Tenho orgulho de nós, disse ela. De nós duas. Sobrevivemos a algo terrível e saímos mais fortes. Existem mais pessoas más por aí? Sim, mas existem mais pessoas boas. E algumas dessas pessoas boas são muito, muito inteligentes. Como você, como muitas pessoas. Como policiais, assistentes sociais, professores e até mesmo faxineiras que prestam atenção nas coisas certas. Emma sorriu. Então você vai voltar a ser detetive agora? Nunca deixei de ser detetive, querida. Só encontrei novos lugares para usar essas habilidades. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Siena refletiu sobre a estranha jornada que as trouxe até ali. 3 anos desempenhando um papel, sendo invisíveis, observando o mal se disfarçar de amor. Mas, no final, a arma mais poderosa contra a injustiça não tinha sido seu distintivo, seu treinamento ou seu conhecimento de toxicologia forense. Tinha sido sua disposição de agir quando a ação era perigosa, sua recusa em desviar o olhar quando desviar o olhar era mais seguro. Sua compreensão de que, às vezes, as pessoas com menos poder são as únicas posicionadas para ver a verdade.
A mulher que passou 3 anos sendo invisível provou que ser ignorada era a cobertura perfeita para ver tudo. E no mundo onde o mal muitas vezes se escondia por trás da riqueza, do estatuto e da respeitabilidade, por vezes a justiça vinha dos lugares mais inesperados. Por vezes vinha da ajuda. Por vezes vinha de alguém corajoso o suficiente para deixar de limpar as confusões dos outros e começar a expô-las. A declaração de missão da Fundação, emoldurada na parede do novo escritório de Siena, dizia-o da melhor forma. Quando vês algo errado, tens 2 opções: desviar o olhar ou ser a voz daqueles que não podem falar. A detetive Sienna Morrison fez sua escolha há 3 anos, quando aceitou um emprego como faxineira. Ela escolheu observar, ouvir, lembrar. E quando chegou a hora, ela escolheu falhar. A mulher invisível salvou uma vida, expôs uma rede de assassinos e provou que a coragem vem de várias formas. Às vezes, ela se parece com um distintivo e uma arma. E, às vezes, se parece com uma mulher com um pano de poeira que se recusa a deixar o mal se esconder à vista de todos, mesmo quando tudo que ela ama está em jogo. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigada por estar aqui. Vejo você na